Hoje você vai aprender a fazer 23 litros de detergente com sabão caseiro. Multiplicando o sabão caseiro, gente. Receita novidade aqui no canal, tá? Fiz o teste agora e deu super certo, ficou maravilhoso. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a receita, tá? Já vou começar falando para vocês uma coisa aqui. Sempre a gente fala de multiplicação, a gente fala de multiplicação de sabão industrial. Sendo que esses dias eu estava fazendo aí uma receita e acabei me parando e pensando, será que dá para multiplicar um sabão caseiro já feito? Então é hoje isso que nós vamos fazer. Vou pegar um sabão qualquer que eu fiz aqui e vamos tentar multiplicar ele. Esse sabão aqui, eu vou deixar ele aqui no card escrito, tá? Foi o sabão que eu fiz com álcool 46%. Ele não tem cheiro, não tem nada. Eu deixei ele sem cheiro, sem nada, justamente para louça e tal, que eu não gosto assim de muito cheiro. Aí vamos tentar fazer com esse, tá? Então aqui eu tenho 3 litros de detergente caseiro, tá? Vou colocar aqui em 20 litros de água. Vamos dar uma multiplicada nele e vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, já deu super certo. Vocês sabem que as minhas loucuras dá certo, tá? Mas se der errado, Adriane, não vem me dar cadeirada não, porque tá na moda agora da cadeirada dos outros. Não vem dar cadeirada não. Aqui tem um monte pra tirar na cabeça. Aqui não falta cadeira. Ó, coloquei aqui os 3 litros. Ó, eu achei que já deu até uma engrossada, tá vendo? 3 litros para 20, então daqui tem 23 litros, né? Vou pegar a fita de pegar como sempre, a gente tem um norte para saber o que nós vamos fazer, isso aí é fato. Quando você está fazendo uma receita nova ou uma multiplicação dessa, você tem que saber o pH, como ele está, para você saber o que você vai usar para engrossar isso aqui. Vai usar bicarbonato? Bicarbonato ele é um pH 8. Isso eu estava até falando ontem no grupo sobre isso, de pH e pH. Nos últimos vídeos eu tenho feito muito isso, de deixar já o pH pronto para vocês usarem. Sendo que com o bicarbonato, mas o bicarbonato, o pH dele é 8, 8 e pouquinho. E as pessoas às vezes querem descer mais o pH, mas não conseguem. Por quê? Porque o pH do bicarbonato é 8, então não tem como descer menos que isso, entendeu? A não ser que você use um vinagre, que é mais ácido e tal. Aqui, gente, vou medir o pH, tá? Economizando fita, ó. O pH dele já tá regulado. Não, tá regulado nada. Tá um verde bem safado. Tá um verde quase 11, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouco de bicarbonato, tá? Aqui, pra engrossar ele. Vou medir o pH de novo. Quando chegar no pH de detergente, eu tô indo aqui com a Adriane, ela é super silenciosa. Quando chegar no pH de detergente... Aprendi com quem? Olha, ela tá respondona, tá? Vocês estão achando que... Além de não ser mais silenciosa, ainda sou desastrada. Aprendi com quem, gente? É uma influência, não sei de quem. Eu não era assim não, tá? Quando aprendeu com quem? Contigo. Comigo? Eu sou super organizada, eu sou super... Até desorganização. Não sei de que você tá pegando isso. Deus me livre. Deus credo. Então, gente, voltando. Então, vou regular aqui até uns 8, tá? Que o detergente bom pra mim é 8. 7, né? Nem limpa bem, né, Adriane? Detergente com 7 eu acho que não limpa tão bem Não, quanto tem que ser 8. pegar 8, Vamos deixar ele em 8. Então, vem com bicarbonato. Aqui eu tenho 100 gramas de bicarbonato. Lembrando que eu dou sem luva, sem máscara, sem nada, tá? Antes que alguém fale, porque eu não tô fazendo nada demais aqui, tá? Só estamos fazendo uma multiplicação. 100 gramas de bicarbonato. Vou colocar aos poucos e misturando para ver se ele vai engrossar, tá? Lembrando a vocês, sempre de olho na receita. Começou a esbranquiçar, para de colocar o sódio que você está colocando, porque pode desandar.
ficar leitoso, tá? E o bicarbonato é chatinho porque ele vai pro fundo, aí você acha que você já misturou bem, mas você não misturou. Aí você tem que misturar até você não ver mais ele no fundo, porque aí sim ele vai estar todo agregado na receita. Não engrossou nada até agora. Só um pouquinho, para não falar que é um exagero. Vamos lá. Com sal. Mas eu acho que 100 gramas ele já vai dar uma descida no pH dele. Vocês podem reparar que na hora que eu coloquei o bicarbonato, assim que eu joguei agora direto, ele deu uma esbranquiçada, mas ele voltou ao normal, tá? Mas isso eu faço porque eu já tenho experiência. Para quem não tem experiência, você vai com a mão tremenda, hein? Não faz essas loucuras que eu faço aqui não, tá? Ó, tem uma engrossada boa. Aí dá pra engrossar mais um pouquinho. Mas antes de colocar mais bicarbonato, eu vou medir o pH dele e ver como que tá. Se já chegou a 8. Porque chegou a 8, nem adianta gastar com bicarbonato, porque não vai descer mais do que isso, tá? Ó, verdinho. Ó. Eu acho que cabe um pouquinho mais de bicarbonato. Então, verde escuro ainda. Tá um 10, 9. Dá pra descer mais um pouquinho. Bota aí mais 100 gramas. Pode botar mais 100 gramas. Mais 100 gramas de bicarbonato. Não sei se eu vou usar isso tudo, tá? No final eu falo pra vocês. Ó, gente, tá ficando até meio turvo. Porque ele tá engrossando, tô sentindo que até querendo babar, ó, tá vendo? Nossa, assim. Por causa do bicarbonato. Pra você ver, quando se trata de sabão, o que eu tava conversando ontem no grupo, não sei se você chegou a ver os áudios. A gente conversando sobre pH e tal, eu falei que o bicarbonato em grande quantidade, ele pode babar a receita. Aí muita gente não entende às vezes. Ah, eu botei muito bicarbonato, a minha receita tá babando. Ó. Ó. Tá babando. Não sei o que tá acontecendo. É excesso de bicarbonato. Deixa eu ver se cabe mais. Abusado demais. Engasguei. Tá turvando. Vocês não podem deixar ele esbranquiçar. Turvo, a gente resolve, que a gente bota um pouquinho de álcool, um pouco mais de DTA, entendeu? Agora, ele ficou leitoso só colocando mais água, não adianta. Vocês podem ter certeza que depois desses 100 gramas aqui, que eu não sei nem se vai caber todos esses 100 gramas, vou tentar caber, ele vai estar já com pH lá no 8, ó. Tá babadíssimo. Mas a gente vai resolver. Deixa eu ver se cabe mais bicarbonato. Ou se eu não vou fazer L. Acho que já foi, Adriane. Ó, gente, sobrou isso aqui de bicarbonato. Vê quanto é que sobrou? Então, gente, eu usei ao total de bicarbonato 150 gramas, tá? 100 na primeira e 50 gramas na segunda. Leva, né? Deixa eu ver o pH dele, como é que ele tá. Ó. Verde claríssimo. Ó, super claro. Agora esse verde clarinho, que já chegou a 8, com o bicarbonato ele não desce mais, tá? Vou até chegar mais perto para vocês verem, tá? Já tá ótimo, né, desse jeito. Show? Então usei 160 gramas de bicarbonato. Agora, Bernardo, quero sabão transparente. O que eu faço? Ó, a gente já de 3 litros, a gente já fez, né, 23. Até botar o restinho que ficou aqui, ó. Aí a gente vai entrar com EDTA. Como tem aqui 23 litros de sabão, vamos entrar com EDTA. Pode entrar com menos de 23 gramas? Pode, mas como já tem 23 aqui, a gente coloca 23 gramas para dar uma estabilizada nele.
Aqui eu tenho 23 gramas de EDTA diluído em um pouquinho de água, tá? Minha assistente aqui fez. Delineadora sem minha assistente, né, amiga? Sem cadeirada, pelo amor de Deus. Ó, vamos misturar muito bem. O EDTA, ele vai servir para quê? Para a sua receita se manter junta, né? Para depois, quando eu desligar a câmera, isso aqui não separar. Porque tem muita gente que faz isso, tá? Ó, mas ele ainda tá babento. Só vou dar mais uma misturada só para o EDTA ele dar aquela, né, fundida no sabão, pra gente ver o que vai acontecer. Porque o EDTA, vocês sabem que ele é um sequestrante, ele estabiliza a receita e também deixa ela transparente. Como eu usei 23 gramas, ele vai fazer o efeito dele aqui e vai deixar ele transparente, tá? Pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho, mas ele vai fazer o trabalho dele. Ó, já misturei bem, mas tá uma baba, ó, terrível. Aí, Bernardo, como é que eu vou tirar a baba desse sabão? Tá vendo? Que tá caindo bem babento. Com álcool, tá? A melhor forma de tirar a baba é com álcool. Álcool eu não vou dizer pra vocês, nem o bicarbonato vocês seguirem na quantidade que eu usei não, porque pode depender do sabão que você está multiplicando. O negócio é você ir no seu olho e ver quanto que a receita tá pedindo, tá? O álcool também vai ser a mesma coisa. Eu vou colocando aos poucos até chegar no ponto que vai sair a baba. Ó, vou colocar um pouquinho, misturar. É tudo no olho. Aqui eu quero que vocês aprendam a fazer sabão, não a ficar fazendo a receita, né? Porque quando você aprende a fazer o sabão e aprende a ver o que está acontecendo na sua receita, acabou a maioria dos seus problemas. Então, mais um pouquinho. Ó, vocês podem ver que tá ficando mais transparente. Isso não é por conta do álcool não, isso é por conta do EDTA, tá? Vamos ver. Ó, babando ainda. Vou dar mais um pouquinho de álcool. Bernardo, mas o álcool ele tira espuma. Gente, primeiro, o detergente, você não precisa de muita espuma. Por quê? Porque o detergente você bota na esponja e ele vai fazer a espuma dele. Diferente de um sabão de lavar roupa, que a gente precisa colocar o Lauril. Entende? Mas se você quiser colocar o Lauril, se você achar que não tá fazendo muita espuma, você coloca Lauril nele. Entendeu? Porque aqui já foi, ó, a multiplicação. De 3 litros foi para 23. Ó, o bolso agradece. De novo, né? Porque de um sabão caseiro já você tá fazendo mais, ó. Tá babento ainda. Coloca álcool. Aqui tinha quanto? 600 ml. Aí o povo fala, Bernardo, inventa moda. Eu invento moda, gente, pra gente facilitar a nossa vida. Porque senão, ó, já tá um pouquinho babento. Mas a baba já tá saindo e ele tá ficando transparente por conta do EDTA. Eu gosto de testar essas receitas com vocês aqui, porque é sempre bom. Porque a gente cria novas receitas, entendeu? É sempre bom, né, Adriana? Porque aí dá um norte pra gente. Verdade. Eu tô com essa ideia na minha cabeça já há um tempinho. Desde o dia do desinfetante. Eu até brinquei no vídeo do desinfetante. Engrossou e tal. Engrossou, né? Tu engrossou. Vou fazer mais de você. Pera aí. Vou deixar você aqui no cantinho. Ó. Baba já foi embora. Deu uma afinadinha nele. Mas não tem problema. Não. Ó. Agora o que a gente faz? Afinou ele. Ó. A gente foi o álcool, tirou a baba, mas deu uma afinada. A gente vem com sal. Como a gente colocou EDTA, não tem problema vir com sal, porque ele não vai desandar, tá? Como eu falei, o EDTA ele estabiliza a sua receita. Agora vamos espessar ele novamente. O pH estava um pouco alto, então a gente já fez o papel com bicarbonato de baixar o pH.
ele babou, tá? Isso aqui é uma aula também de como consertar, né? Quando a gente faz nossos M's. Baixamos o pH, ele babou, colocamos o álcool, desbabou ele, mas ele deu uma afinada novamente. Agora, para espessar ele sem mexer no pH, porque o pH já está ótimo, nós entramos com sal, porque o sal ele não mexe nada no pH. Vou colocar de pouco em pouquinho e vou misturar, tá? E o bom do sal é que o sal também é um conservante natural, né? Então, esse detergente aqui, ele vai ter uma duração muito maior. Ele vai estar limpando também bastante, porque o que foi de bicarbonato aqui não está no gibi. Porque já tinha ido na receita e mais aqui. Ó, o pouquinho, tá vendo? Que eu coloquei. Vou botar só mais um pouquinho, tá, gente? Você quer espessar um sabão mesmo, assim, pra ele engrossar, usa o sal. Porque o sal você usa em pouca quantidade e ele espessa. Quem não tem muita experiência, não precisa jogar o sal assim, direto. Você dilui o sal em água, tá? Porque aí fica mais fácil pra vocês, ó. Tá bem transparente, agora a gente vai começar a temperar o nosso detergente. Vamos fazer esse detergente de flor de laranjeira, tá? Vou botar um pouquinho só, vamos misturar. E ir sentindo o cheirinho. Até porque detergente a gente não pode também deixar com cheiro muito forte, não. Porque senão pode pegar na louça, né? O cheiro. Pra mim já tá um cheirinho agradável, mas também não tá um cheiro muito forte. Dá só mais uma pitadinha. Tá um cheirinho bom. Esse não é um cheiro agradável, não tá aquele pá. Entendeu? Que a gente mesmo falou que não queria. Não tá aquele pá todo. Ele dá um cheiro agradável, assim, um cheiro leve. Não muito forte, porque tem gente que não gosta de cheiro de detergente muito forte. Tem um botão laranja ali. Não, meu é bom, meu filho. Uma gota. Uma gota de laranja. Uma gota. Que tem gente que usa copos e copos e não dá cor. Dá outra gotinha? Geralmente tô com a língua enfiada agora. Mais uma gota. Outra gota? Não, eu tô falando sobre mais uma gota só. Botei só mais uma gota, tá, gente? Uma gota. Ao total foram 2 gotas do meu corante, tá? Não precisamos de copo de americano pra ficar jogando copo de corante pra dar cor, não, tá? Aqui o produto é bom. Tá bom? Mais uma gota? Bota mais 2. Mais 2. Aí. Pra tu não pegar. 3. Eu fui 3 aqui. Agora pegou. Agora tá bom. Tá bom. Pegou. Ó, foram 5 gotas, tá? 5 gotas é muito pouco, gente. Para 23 litros aqui que tem de sabão. Ó, com a cor laranja bem bonita. Ó. Ó, tá bem... Tá uma textura ótima para detergente. Lembrando que detergente é melhor você fazer ele mais fino do que o sabão para lavar roupa. Porque o detergente ele é muito grosso, o povo não gosta, até porque ele não sai no dispenser. Fica muito grosso, né? Fica aquela coisa grossa. Então é sempre bom você fazer ele um pouquinho mais ralinho, tá? Ó, tá ótimo. Receita maravilhosa. Te economizou. A gente não tem que fazer outra base. Com uma base só a gente já fez o detergente. Viu com as minhas maluquices? Me chama de maluco agora. Doido. Pega aí uma garrafa pra gente vazar, pra gente
Viu como é que vai ficar transparente na garrafa? Vamos vazar logo tudo. Gente, vamos vazar logo tudo e mostrar pra vocês, tá? Vou envasar ele todo aqui, tá? Vou fazer o teste de espuma pra vocês e vou mostrar no final. Olha que transparência, muito transparente. Não tá? Lindo, lindo, lindo. Gente, aqui tá o resultado do nosso sabão, tá? Olha que lindo que ele ficou nas garrafas. Super transparente. Olha isso aqui. Tá vendo? Lindo, lindo, lindo o nosso detergente de multiplicação. Agora vamos fazer o teste de espuma pra... Olha aqui, gente. Ó, tá sem nada, tá? Foi bem lavado a esponja. Aqui sobrou, disso tudo, sobrou 1 litro ainda aqui. Vou colocar aqui um pouquinho só na esponja. Olha o espumeiro que tá fazendo. Olha isso. Ó. Não tinha nada de sabão. Olha o espumeiro. Tá vendo? Então, se você gostou dessa receita, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E outra coisa, você curtindo e comentando, o YouTube entende que você gosta desse tipo de receita e ele vai entregar sempre pra você. Show? Também temos nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo, que tá na promoção, vou deixar o link aqui na descrição. E também tem nossos grupos, tanto de membros quanto de vendas. Se você quer comprar qualquer produto que eu uso aqui, você pode entrar aqui, que eu vou deixar na descrição. E lá no grupo de vendas, você pode virar membro e entrar pro nosso grupo de membros, onde a gente conversa, troca receitas. Eu ajudo vocês em tudo, tá? Então, vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!